Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao segundo trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista das lições desse segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. E a lição que iremos abordar é a lição de número 2, que tem como título A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Texto áureo: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 24. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e também no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Introdução. Nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Então veremos nesta lição as razões do porquê devemos escolher a porta estreita e como entrar pelo caminho apertado. Primeiro tópico, portas e caminhos. Primeiro subtópico, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, esta concepção é encontrada no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 24. Quando falamos acerca de portas e caminhos, estamos nos referindo a escolhas. Os ensinamentos concernentes à distinção entre a porta estreita e a porta larga nos levam, diz respeito às escolhas que as pessoas devem fazer. E nesse primeiro subtópico, estamos falando acerca da porta estreita. E por que a porta estreita? A porta estreita porque para seguir rumo à vida eterna é necessário não apenas ouvir, mas obedecer os ensinamentos de Cristo. E muitos não querem obedecer. Por quê? Para obedecer os ensinamentos de Cristo é necessário renúncia. Então, para entrar pela porta estreita, é necessário renunciar-se a si mesmo. O comentarista traz algo muito importante, muito interessante aqui nesse comentário do primeiro subtópico. Ele diz assim: sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e, ao redor de todo o edifício, havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Na antiguidade, as cidades eram muradas, eram cercadas por muralhas, e em algum ponto dessa muralha havia uma porta estreita, por onde os habitantes da cidade entravam e saíam, os soldados entravam e saíam, e também esta porta tinha um objetivo bem claro: impedir que exércitos inimigos adentrassem na cidade com seus cavalos, com suas carruagens, porque não conseguiam passar com os cavalos e carruagens, com as armas, pela porta estreita. Quem entrava pela porta estreita tinha que deixar a bagagem do lado de fora. E você já está entendendo o que nós estamos querendo dizer. Para entrar pela porta estreita é necessário deixar tudo para o lado de fora. O eu, o egoísmo. É necessário renúncia para entrar pela porta estreita. Segundo subtópico, o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta
a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Quem deseja a vida eterna deseja estar no caminho apertado. Quem deseja morar no céu quer trilhar no caminho apertado. O caminho apertado é para aqueles, que praticam os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. É assim que está aqui na revista, o comentarista ele faz essa abordagem. Ele diz assim: o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. E que ensinamentos são esses? Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Todos esses princípios fazem parte daqueles que querem trilhar no caminho apertado. Quem quer trilhar no caminho apertado ama o inimigo. É difícil? É, mas quem quer chegar no céu precisa amar os seus inimigos. Quem quer chegar no céu precisa ser autêntico, não pode ser falso, não pode ser hipócrita, tem que viver aquilo que prega. Quem quer chegar no céu tem que juntar tesouros no céu. Que tesouros são esses? Tesouros espirituais. Você pode ter bens na terra, mas você não pode colocar o seu coração nos bens da terra. O seu coração tem que estar no tesouro que está no céu, que é o quê? São tesouros espirituais que nós herdamos juntamente com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo dessas bênçãos espirituais. Quem trilha no caminho apertado, ele tem princípios, ele obedece os princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, ensinados por Jesus. Terceiro subtópico: porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como a nossa única regra de fé e conduta. Quem entra pela porta larga, quem anda no caminho espaçoso, são pessoas que não têm compromisso com Cristo, são descompromissadas com o Evangelho, não querem estar com Cristo. São pessoas que vivem segundo o padrão do mundo. E quando falamos mundo, estamos falando acerca do sistema pecaminoso que é regido pelo inimigo de nossas almas. Esse sistema é um sistema podre, onde as pessoas se tornam escravas do pecado. Quem entra pela porta larga, quem está no caminho espaçoso, está sendo um escravo do pecado. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Eles querem viver da sua forma, da sua maneira, querem a glorificação pessoal. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Eles querem viver uma vida sem nenhum compromisso, uma vida apenas de prazeres efêmeros. Não querem viver segundo o padrão bíblico e até mesmo negam a Bíblia como nossa única regra de fé, prática e conduta. Para eles tudo é relativo. São esses que andam no caminho espaçoso e que entram pela porta larga. Agora veja bem, tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias. No livro de Juízes, capítulo 21, 25, sugerido aqui pelo comentarista pastor Ziel Gomes, diz assim, Juízes, capítulo 21, versículo 25, diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quem entra pela porta larga e pelo caminho espaçoso faz o que parece ser bem aos seus olhos. Não querem se submeter à palavra e não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras sagradas. Segundo tópico, por que entrar pela porta estreita é difícil? Primeiro subtópico, uma porta aberta, porém difícil.
A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar-se a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indivisível. A porta para entrar na pátria celestial está aberta. Nós estamos na dispensação da graça, na dispensação da igreja. A porta está aberta, mas há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. E que impedimentos são esses? Já falamos aqui, é o egoísmo, é o ego inflado, é a idolatria, dentre outros. São homens egocêntricos, são pessoas que querem viver uma vida de qualquer maneira, são pessoas que querem idolatrar, vivem na idolatria. Então isso impede de entrar pela porta que está aberta. Mas o nosso Senhor ensina que para entrar nessa porta, para tomar o caminho do céu, é preciso renúncia, é preciso negar-se a si mesmo, é preciso que nós morramos para nós e vivamos para Cristo. Assim como disse o apóstolo Paulo. Paulo disse, está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário que tenhamos isso em mente para que possamos ter uma vida indivisível com Cristo, para que possamos ter uma vida com Ele nas mansões celestiais. Observe o que diz Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vamos ler ainda Romanos capítulo 6, versículo 6, que diz assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Portanto, a porta está aberta, mas é preciso deixar de lado as suas concupiscências. É preciso deixar Jesus viver em cada um de nós. É preciso sermos crucificados com Cristo para viver em novidade de vida. Para entrar pela porta estreita é preciso renúncia, negar-se a si mesmo. Por isso, o primeiro subtópico traz como título uma porta aberta, porém difícil. É difícil, mas Jesus nos deu esta garantia que se entrarmos por ele, que é a porta, nós conseguiremos chegar nas mansões celestiais. Basta vivermos os mandamentos do Senhor e nos santificarmos a cada dia e estaremos então caminhando neste caminho, entrando por esta porta estreita e assim alcançando as mansões celestiais. Segundo subtópico, as oportunidades da porta larga são atraentes. No segundo tópico, estamos afirmando que entrar pela porta estreita é difícil. No primeiro subtópico, nós vimos que é uma porta aberta, a porta estreita é uma porta aberta, porém difícil. E por que é difícil? Vamos ver isso agora no segundo subtópico. É difícil porque as oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo
a Deus. Observe que a porta estreita, que é a porta que conduz à salvação, não é atraente. Por quê? Porque exige renúncia, exige obediência. E muitos não querem obedecer e nem renunciar à sua vida de pecado. E, portanto, eles preferem a porta larga. A porta larga oferece uma jornada de prazer, de deleites, de libertinagem. O pastor Billy Graham diz que o pecado é o luto disfarçado de festa. Quando a pessoa está ali no momento de libertinagem, de prazeres, de deleites, aquilo ali é uma festa para ele, mas depois a pessoa se sente mal, porque a pessoa se sente uma escrava do pecado. Esses são os que estão entrando pela porta larga, por esta porta atraente. Eles têm um apego prazeroso ao mundo e desprezam a Deus. A Bíblia diz, na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E muitos estão amando esse mundo. Muitos estão preferindo entrar pela porta larga, porque é uma porta atraente, e estão desprezando a Deus, estão deixando Deus de lado. Mas há algo interessante ainda nesse versículo, no versículo 17, que diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Não terão direito de entrar nos céus aquele que ama o mundo. E isso está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, para o melhor entendimento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É Bíblia, é o que está escrito na palavra do Senhor. Quem entra pelo caminho largo, ou melhor, pela porta larga, não tem direito a entrar nos céus. É isso que diz a palavra do Senhor. Tiago, na sua carta geral, Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quem entra pela porta larga, quem despreza Deus, constitui-se inimigo de Deus e, portanto, não herdará o reino de Deus. É melhor entrar pela porta estreita. É melhor renunciar a si mesmo e ter o direito de morar eternamente com Cristo. Terceiro subtópico: as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Diferente da porta larga, que nós acabamos de ver, que tudo pode, que é pautada pelos prazeres, deleites, pela libertinagem, diferente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requer uma decisão pessoal, requer uma transformação interior, requer andar na contramão da maioria. Quem entra na porta estreita e anda no caminho apertado está na contramão do mundo. Quem entra na porta estreita e está no caminho apertado são aqueles que nasceram de novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, aquilo que estava lá,
no caminho largo ficou para trás. Agora tudo se fez novo, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. São exigências para andarmos no caminho apertado, para entrarmos pela porta estreita. Terceiro tópico, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Primeiro subtópico, arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, que está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Esse caminho é o caminho estreito. Então, meu irmão, para entrar pela porta e pelo caminho do céu, é necessário arrependimento de pecados. É necessário que o homem se arrependa dos seus pecados, que o homem viva em novidade de vida. Arrependimento não significa ser meramente algo emocional. E arrependimento também não é remorso. Arrependimento é o homem entender a sua pecaminosidade, entender que ele é pecador. E uma vez entendendo que ele é um pecador, ele reconhece que só Jesus é o seu Salvador, que só nele há salvação para a sua alma, para a sua vida. E quando o homem ele aceita a palavra do Evangelho, renuncia ao pecado, ele reorienta a sua vida, que antes estava no caminho largo, vivendo de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus, vivendo nos prazeres, vivendo em pecados, e agora ele reorienta a sua vida e firma uma resolução, ele toma a decisão de deixar esse caminho espaçoso, de sair desse caminho espaçoso e então tomar o caminho que conduz à vida eterna, que é o caminho estreito, o caminho da renúncia, o caminho que conduz à salvação. Segundo subtópico, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Isso está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 5. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. É necessário, então, como já dissemos no subtópico anterior, no primeiro subtópico, é necessário que o homem reconheça que ele é um pecador. Todos os homens, a partir do pecado original que foi cometido no Jardim do Éden por Adão, todos os homens passaram a nascer com uma semente pecaminosa e por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando o homem reconhece que ele é um pecador e aceita Jesus como Senhor, ele então passa a ter o perdão dos seus pecados. O homem passa a ter agora direito a ter uma vida eterna com Cristo, desde que ele permaneça na posição e não saia da videira. Então o homem permanece com Jesus. É necessário que o homem reconheça que é pecador. Fazendo assim, ele compreenderá que precisa de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Agora observe bem, meus irmãos. Quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é necessário confessar e deixar o pecado. Então você vai alcançar misericórdia. A graça de Deus já te alcança e você passa a ser uma nova criatura.
Portanto, é necessário que haja confissão de pecados. Terceiro subtópico: produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Tudo aquilo que o homem pensava estando no caminho largo, no caminho espaçoso, agora no caminho apertado, entrando pela porta estreita, agora confessando seus pecados, se arrependendo e confessando seus pecados, ele vai produzir frutos de arrependimento e os seus pensamentos serão totalmente diferentes do que ele tinha lá quando estava no caminho largo. Ele agora vai viver o que está escrito em Efésios capítulo 4, no versículo 24. "E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo." Veja bem, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. A vida dele agora é diferenciada. Ele não tem mais ele não blasfema, ele não tem mais aquela malícia que outrora tinha, porque agora ele é nova criatura. Ele produz frutos de arrependimento. Conclusão: no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Deus abençoe os amados irmãos. Assistam às aulas que estão logo acima. Aqui, os irmãos podem acessar agora as aulas anteriores e assisti-las. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.